Fala galera, professor Meirelles e vamos para mais um vídeo, mas antes disso, curta, comente, compartilhe, indique para o seu avô, para sua avó, para o seu pai, para sua mãe, para o cachorro, para o papagaio, para todo mundo, para os seus amigos também. E assista esse vídeo. Bora lá? Olha, antes de eu começar o vídeo, preciso dizer uma coisa. Se você não conseguir fazer uma boa interpretação daquilo que você lê, daquilo que você escuta, daquilo que você conversa, você não vai conseguir desenvolver nenhum tipo de raciocínio. Por exemplo, se eu falar simplesmente a palavra supermercado, você vai lembrar do quê? Eu vou no caixa lá, pego o que eu quero e vou embora. Agora, vamos fazer uma brincadeira de raciocínio aqui? Vamos fazer uma viagem no tempo. Olha, pegando pelo tópico de supermercado, a ideia do pegue-pague, pague-leve, vai começar só no século XX, em 1916. Mas para vocês entenderem isso, tem que entender o seguinte: a história do homem é a história da sobrevivência. Inicialmente, os primeiros homens tinham que caçar, e às vezes até morria pela sua caça, e com isso, eles tinham que criar maneiras de se alimentarem, de se manterem. Os homens iam para a caça, iam pescar, as mulheres iam fazer a coleta, ou seja, tinham que sobreviver. Se sobrasse e tivesse uma outra tribo, era uma forma até de você conseguir manter a sua sobrevivência. Porque às vezes você não caçava, mas a outra tribo caçava e dividia com você. E, vamos lembrar, não existia geladeira, né? Então não adiantava você caçar para sobrar. Era só ali para subsistência mesmo. Não tinha mais do que isso. As coisas estragavam. Pois bem, com o avanço dos tempos e dos homens, cada período que nós vamos ter o homem se desenvolvendo cada vez mais. Pois bem, uma das principais descobertas começa com fogo, ok? Mas aonde que o homem vai alavancar o seu processo para, inclusive, você que está me assistindo aqui, está vivo através da Revolução Verde ou Revolução Agrícola. O homem, ele descobre como funciona o tempo, o que plantar, quando colher, e assim ele vai ter alimento. Posteriormente, ele vai descobrir o pastoreio. Então, no período neolítico, vão ser os primeiros fazendeiros, agricultores e fazendeiros do mundo, da nossa história. Então, é a partir daí, o homem já tem alimento, já sabe se manter, as cidades vão começar a surgir, então vamos ter civilizações. Inicialmente, as civilizações vão se dar mais perto de lugares onde tem água, que a gente chama de sociedades hidráulicas. Posteriormente vai se expandir, o comércio vai passar a existir, povos vão passar a ter contatos, olha só, tudo através do alimento. A escrita vai ser inventada, posteriormente o algarismo também vai ser criado, e assim a sociedade só vem evoluindo. Tudo começou com o quê? Alimento. O alimento vai proporcionar ao homem, inclusive, o desenvolvimento do próprio cérebro. Dentro dessa lógica, a gente tem que lembrar o seguinte: o homem criou as sociedades, obviamente, vão se criar leis, vão se criar líderes, e a partir daí, as sociedades tendem a crescer cada vez mais. E mais sociedades, mais civilizações vão surgindo. Então, beleza. Primeiro tópico que a gente tem que pensar é o seguinte: a partir do momento que eu consigo trocar meus produtos ou fazer comércio com os meus produtos, eu consigo ter contato com outros povos que, em tempos antigos, eles seriam meus adversários. Porque ou eu comia, ou ele comeria o que eu estava caçando ou pescando. Então, novas ideias, a palavra, o que se dizer, saber falar, saber escrever,
saber fazer conta. Isso vai levar a um avanço social muito grande. Com isso, uma coisa que tem que ficar bem guardada é o seguinte: tudo isso é proporcionado quando a gente passa a ter uma coisa chamada excedente de produção de alimentos. Inclusive a arte vai surgir, tecidos, moda e por aí vai. E o contato entre pessoas. Então, olha só, olha o tanto de coisa que o homem veio produzindo e se auto-aperfeiçoando. Quando a gente chega, vamos dar um salto nisso, quando a gente chega na Europa do século XVI para o século XVII, nós vamos ter o primeiro comércio de vendinha, vamos chamar assim. Mas como que funcionava? Antes, você ficava numa fila, esperava para fazer o seu pedido. Até então, era dessa maneira que funcionava. Então, a gente vai passar a ter redes comerciais, inicialmente. Ok. Com a Revolução Industrial, aí sim, nós vamos ter um crescimento de produção excedente que vai atingir o mundo todo. E vai se dar pela Inglaterra. Então, você imagina só, não só alimentos. Para vocês terem uma ideia de como surge a Revolução Industrial, ela vai surgir, primeiro, se desfeudalizando, tirando as pessoas do campo para se tornarem pessoas que vão trabalhar nas fábricas, e as fábricas vão parecer um quartel. Horário, tudo certinho, pessoas... O funcionamento era muito parecido com o de um quartel, para que a produção saísse. E nos campos, a gente vai ter a produção de lã, ovelhas, que também vai entrar para o comércio. Então, vai ser uma série de coisas que vai estar acontecendo. E vai se dar como? Através da força do vapor. Se antes o homem trabalhava com a força animal, ou com a sua própria força, ou a força da natureza, alguma coisa, agora as máquinas, se antes era manufatura, agora é maquinofatura. Então pensa, olha só, olha que ponto que nós chegamos. E a Inglaterra, posso dizer isso de olhos fechados, vai ter o maior império da história. Maior que o Império Romano, maior que o Império Mongol. São os 3 maiores impérios que já existiram no mundo. Só que o Império Britânico, ele não era continuado. Era uma numa região ali, outra numa região aqui, onde se dizia o seguinte: no Império Britânico, o sol nunca se põe. Porque sempre estava batendo sol numa colônia britânica. Inclusive, o próprio Estados Unidos, aonde nós iremos chegar, foi colônia do Império Britânico. Então, pois bem, lembrando que já existia banco, já existia comércio, moeda, e lembrando o seguinte: essas lojas, inicialmente chamadas loja geral, era ou sobre encomenda, era como se fosse um armazém. Depois uma loja de alimento, ainda estava se desenvolvendo. É a Revolução Industrial que vai causar esse grande alvoroço de consumo. Então, pois bem, quando a gente começa a ter o crescimento do capitalismo, o comércio vai passar a ter mais clientes e mais exigentes. Tanto que quando a gente chega em 1850, na França, nós vamos ter o Bon Marché. Já ouviram falar? Mais antigos já. Pois bem, o Bon Marché vai ser a primeira loja de departamentos de produtos agrupados. Então, por exemplo, você quer um tipo de produto, você vai em tal local da loja. Você quer um outro tipo de produto, você vai em outro departamento, outra localidade. Agora, no início do século XX, nós vamos ter uma coisa que não existia: a venda a varejo, onde você escolhia o seu produto e chegava no caixa e pagava, o chamado pague e leve. Em inglês a gente fala cash and carry, ou pague e leve. Ou seja, você escolhe o seu produto e dali você comprava e levava o que você queria. A loja chamava Piggly Wiggly. E aí sim, eles vão criar uma rede varejista grande. Vai crescer muito. Agora, isso vai se dar por volta de quando?
no início do século XX. Alguns dizem ser por volta de 1912, outros por volta de 1916. É dentro dessa década que vai surgir o Piggly Wiggly. Posteriormente, nós vamos ter o surgimento do supermercado. Ah, rapaz! O que isso significa? A gente tem que pensar o seguinte: o supermercado vai ter a mesma lógica do Piggly Wiggly, só que numa dimensão gigantesca e de vários produtos. E os caras, eles eram muito espertos. Colocava um produto que você queria, com um preço mais barato, cercado com outros preços e outras marcas mais caras, para te fazer levar também. O que eu estou querendo dizer para vocês até agora? Eu estou mostrando o seguinte, que se a história do homem é a história da sobrevivência, olha só da onde nós viemos no nosso papo e aonde nós estamos. Ou seja, agora nós temos um sistema chamado capitalismo. Em 1929, a crise da Bolsa de Valores de Nova York. Como é que um supermercado vai surgir nesse período? Porque vai ser em 1930. Então, a crise ainda está alcançando vários países do mundo. Só que tem o seguinte: quando você vende muitos produtos a varejo, os preços caem drasticamente. E as pessoas estão ávidas por produtos baratos. E é isso que o supermercado vai fazer. A crise da Bolsa de Valores vai se dar, para quem não sabe, só para lembrar, ela vai se dar exatamente porque os Estados Unidos tinha findado já a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos estava financiando países da Europa para sua recuperação, só que esses países já estavam se recuperando e a produção continuou aceleradíssima. E aí veio a crise. E as pessoas, do dia para a noite, perderam tudo. Então, era necessário. Tinha fila de sopa, gente, para vocês terem uma ideia. Então, você criar um supermercado numa época de crise, você tem que ter uma estratégia muito boa. E é nessa lógica que vai surgir o supermercado. Ou seja, produtos baixos, drasticamente baixos, impossíveis das pessoas comprarem. Em 1941, olha só, já começou a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos ainda não entrou nela, mas a Segunda Guerra Mundial já começou. Em 1941, mais de 8 mil lojas da King Kullen vão existir pelos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Então aqui eu dei um contexto geral, eu peguei um assunto, consegui dar uma desenvolvida dentro da história, criando interpretações. Essa é uma delas. Você tem a sua? Se você tem, deixa escrito aqui. Ou seja, o que eu quis mostrar aqui é que se você consegue entender um assunto e fazer uma interpretação em cima dele, você, além de se tornar uma pessoa mais interessante, com mais assuntos, você também vai se tornar uma pessoa que vai fazer uma prova muito mais qualificada do que seus concorrentes. Ou mesmo, se você estiver na escola, se você for fazer um vestibular, se você for fazer um concurso, mesmo que as provas sejam mais conteudistas, você vai ter o raciocínio, você vai entender aquilo ali e vai conseguir fazer a prova. Se a prova te exigir o raciocínio, você vai conseguir fazer. E se você apenas quer interpretar alguma situação, se você gosta de história ou qualquer outro assunto, você precisa ter interpretação. É esse ponto que eu quis trazer vocês numa pequena viagem através do comércio pelo mundo. Vai no meu Instagram, @profmeirelles. Gostaria de deixar aqui, eu tenho cursos, aulas para vestibular, concurso, Cefet, cursos militares em geral, e me chama. Precisando, estaremos lá. No mais, vem comigo, que no caminho eu te ensino.